estar falando sobre 3 parábolas de Jesus, muito conhecidas, e que a gente vai tirar proveito delas e o porquê Jesus contou essas parábolas. Eu quero que vocês pensem junto comigo sempre. A regra é, quando você perceber, né? Quando você vira o ancião aqui em cima, falando sobre um determinado assunto, esse assunto sempre vai ter um contexto. Sempre vai ter um contexto. E é dentro desse contexto que Jesus trabalha 3 parábolas, que são de grande interesse para nós. Mas eu acho que o contexto também é muito bom. Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Irmãos, primeiro ponto que eu gostaria de deixar claro para vocês. Jesus era uma pessoa muito simples, diferente dos religiosos de hoje. Jesus, ele era do povão. Ele não estava muito preocupado com aquilo que o pessoal pensava dele. Diferentemente dos líderes religiosos que nós temos hoje. As pessoas, conforme diz aqui, cobradores de impostos e outros pecadores. Por que Lucas, ele dá esse destaque? Cobradores de impostos e pecadores. Primeiro, nessa época, a Judéia, ela era praticamente vassala de Roma. Então todo judeu tinha que pagar imposto para Roma, mas precisava cobrar o imposto. Quem gosta de pagar imposto assim naturalmente, acorda de manhã, feliz da vida, e diz, que maravilha, chegou uma DARF para mim, chegou uma GARI, chegou um imposto qualquer. Quem gosta aí? Quem gosta? Ninguém? Pois é, ninguém gosta. E às vezes você fica meio chateado até com o carteiro que traz o imposto para você, né? Você fala, pô, o carteiro podia ter me errado. Assim também, irmãos, eram nos dias de Jesus. Os cobradores de impostos, eles eram odiados, porque eles eram judeus, mas eles cobravam dos seus compatriotas judeus. Esse era o grande problema. E aí, ninguém gostava dos cobradores de impostos. Mas eles eram pessoas, eram seres humanos. O olhar que eu gosto de Jesus é que Jesus, ele tinha uma espécie de olhar de raio-x para a pessoa, diferente de nós. O nosso olhar é um olhar superficial. O olhar de Jesus era um olhar de raio-x. Ele conseguia invadir a mente, no bom sentido, e o coração daquela pessoa. Então ele conseguia olhar você por dentro. Então imagine quando você vai fazer um exame de ultrassom. O que é que acontece? O médico, ele olha você por dentro. E Jesus, ele tinha essa característica. Ele batia o olho na pessoa e ele não estava muito preocupado com o lado externo da pessoa. Ele estava preocupado com aquilo que tinha dentro do coração da pessoa. E disse que os cobradores de impostos e os pecadores vinham ver Jesus ensinar. Certo? Eu quero que você veja a semelhança com o que nós temos hoje também. Os fariseus e mestres da lei criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. E é aqui, irmão, que eu começo a enxergar a personalidade de Jesus. Jesus, ele tinha um critério da seguinte maneira, que eu acho que é um critério que vale a pena você absorver nisso que eu vou falar agora. Jesus, ele não se preocupava com o que os outros pensavam, mas aquilo que ele pensava sobre o que os outros pensavam é que o determinava. É confusa a frase, né?
mas eu explico. Jesus não se preocupava com o que os fariseus estavam pensando. Porque veja o versículo 2: os fariseus e mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então esse era o pensamento dos fariseus. Só que o que determinava Jesus não era aquilo que um fariseu pensava dele, era aquilo que ele pensava acerca do que o fariseu pensava. E o que é que Jesus pensava? Jesus não estava nem um pouco preocupado, porque ele estava muito sossegado naquilo que ele estava fazendo. Deu para entender? Eu tenho vários amigos que são religiosos, e vez por outra nós nos encontramos, e às vezes você fala: vamos parar num lugar para a gente bater um papo, para a gente conversar. Irmão, só tome cuidado para não ser um lugar muito popular, porque senão as pessoas podem falar de nós, alguém vai nos reconhecer pela nossa conversa. E eu fico analisando e pensando: mas como o ser humano é hipócrita. Que era exatamente o que estava acontecendo com esses fariseus aqui. Hipócritas. Eles não estavam interessados naquilo que o coração deles tinha. Eles estavam preocupados mais com aquilo que os outros pensavam. Não é assim que nós procedemos na nossa vida devido à forma ocidentalizada que fomos criados? Não é assim? Né? Eu, por exemplo, eu fui criado dentro de uma família muito tradicional, e meu pai, ele era aqueles nordestinos muito rígidos. Então meu pai, por exemplo, você chegava, estava na rua jogando com a molecada, você não podia se misturar. Então vamos embora para casa. E aí você falava assim: pai, ele falava assim: não tem o que fazer em casa não? Não, já fizemos tudo. Então vamos lá que eu vou arrumar alguma coisa para você fazer. Aí você era obrigado a ir, e não fosse para ver. Passar em porta de bar, irmão, esquece, eu não podia nem passar na porta. Você ia na venda comprar pão e acabou. Parar e sentar em uma padaria para conversar, esquece. Não tinha nada disso aí. Meu pai tinha muito receio daquilo que os vizinhos falavam que os filhos dele seriam ou eram, porque naquela época a maconha estava começando a crescer, entendeu? E estava muita gente, isso é final da década de 70, né? Com a revolução feminista que teve em 60. Então o pessoal estava usando muito ópio, maconha, essas coisas todas aí. Isso era interessante, né? Essa preocupação dele. E é uma preocupação que vem passando para a gente. Então é por isso que os fariseus criticavam Jesus, porque dentro da sociedade deles, eles eram todos quadradinhos, não tinha ninguém fora da caixinha. Então Jesus lhes contou essa parábola. É isso que eu acho fantástico em Jesus. Jesus, ele sabe o que o cidadão está pensando, porque ninguém tinha coragem de falar com Jesus. Você está comendo com um cobrador de imposto? Que negócio é esse aí? Você não sabe que eles são nossos inimigos? É o nós contra eles? Mas Jesus sabia o coração deles também. Então o que eu quero que você veja: Jesus sabe o coração do religioso, e Jesus sabe o coração da pessoa normal, que não é religioso. Eu digo normal porque a grande parte dos religiosos, para mim, são malucos. Eles têm uns critérios de lá do encontro com a serpente ainda. Então Jesus, ele sabia o que todo mundo pensava. Então ele falou: vou contar umas parábolas aí para esse pessoal, para ver se eles entendem. E eles não entendiam nada. Mas aí é bom que depois Jesus vai explicando e a gente vai entendendo. A gente está numa situação melhor que aqueles cidadãos. Ele começa no versículo 4. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará?
Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? Aqui tem um detalhe interessante, irmão. Visualize, por exemplo, naquela ocasião, os pastores, para tomarem uma atitude como essa, eles tinham um trabalho que você não tem noção. Não era assim, largar no pasto. Porque se você largar no pasto, o que vai acontecer? Você largou 99, quando você voltar, tem 98. Então a vida dele vai ser ficar procurando ovelha o tempo inteiro. Então não era assim que funcionava. Ele tinha muito trabalho, um pastor. Então ele tinha que pegar a ovelha, ela não tem juízo. Então ele pegava pedras e ele criava uma espécie de curral no pasto. Aí ele jogava as 99 lá dentro, estava garantido que nenhuma delas ia sair. Mesmo que ela conseguisse passar por cima da pedrinha, ela não passava, ela é obediente. Ela ficou lá, o pastor colocou lá, ela ficava. Então ele sai para buscar as 99 que estão perdidas. Primeiro ponto dessa parábola de Jesus aqui, irmãos. Todos nós somos ovelhas do rebanho de Jesus. Mas de vez em quando, tem alguma ovelha que se perde. Tem alguma ovelha que se perde de vez em quando. Porque embora as ovelhas sejam animais obedientes, de vez em quando tem ovelha, irmão, que eu não sei se ela puxou o cabrito, e ela é teimosa. Tem ovelha que é teimosa. Lembra do irmão lá, varão, que já vinha logo de manhã? Ovelha que puxou cabrito, querendo voltar. Aí tinha ovelha que o pastor, pode parecer brincadeira isso que eu vou falar, mas se você ler o Salmo 23 e buscar contextualizar, você vai entender. Tinha ovelha que o pastor, irmão, ele tinha até que quebrar a perna da ovelha, para a ovelha parar de fugir, que era a ovelha fujona. Não é? Por isso que normalmente nas igrejas aí, o pessoal de vez em quando fala que o pastor está dando uma cajadada. É aquele irmão que foge, entendeu? Aí ele vai para o cajado. Mas o texto continua dizendo assim: e quando ele a encontra, ele a carrega alegremente nos ombros e a levará. Quando chegar, reunirá amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Aqui também tem um fator muito interessante. Vejam, Jesus como pastor, irmãos, ele pegou a ovelha perdida. Imagine, ele teve que criar o redil, trabalhar, colocar pedra em volta, sair, procurar a bendita da ovelha, que ele não sabe onde é que está. Mas quando ele chega, que ele encontra a ovelha, o que ele faz? Ele briga com a ovelha, ele bate na ovelha, é isso que ele faz? Não. Disse que ele a carrega no colo. Essa é exatamente a mesma palavra que nós transmitimos aos irmãos. Quando você tem problemas, Jesus, ele não vai querer ficar te disciplinando. Ele não quer trazer você aqui em cima para falar para a igreja: olha, irmãos, eu gostaria de pedir perdão para a igreja, passando a maior vergonha do mundo. Jesus não quer humilhar ninguém. Jesus está muito tranquilo nesse aspecto. Eu queria que vocês conhecessem Jesus, mas um dia vocês vão ter a oportunidade de conhecer. Ele é muito tranquilo nesse aspecto, muito sossegado. Ele carrega no colo. Ele está pouco preocupado. O que ele quer é aquela ovelha dentro do redil de novo. Diz a Bíblia que ele chama os amigos, né? E faz uma festa no céu, porque aquele pecador se arrependeu e agora voltou. Então você imagina, né? Sempre que alguém volta, não é, para a igreja do Senhor Jesus, e quando eu digo igreja do Senhor Jesus, eu digo em qualquer lugar do mundo, sempre que alguém cai em si e diz: eu preciso estar na igreja do Senhor Jesus, seja pela internet, seja pessoalmente, eu encontrei Jesus como meu Senhor e Salvador, Jesus já dá logo uma ordem para o anjo. Deve ter um anjo lá que é o que cuida das festas, irmão. O anjo,
prepara uma festa aí que já tem mais um pecador arrependido. Esse anjo deve trabalhar violentamente, irmão, porque o que tem de pecador que se arrepende é o anjo fazendo festa o tempo inteiro no céu. Então nós temos que ter essa mesma atitude com nossos irmãos. Nós temos que olhar, ter um olhar não de julgamento. Nós não podemos ter um olhar exterior, né? Tem gente que é engraçado. Engraçado não é porque ele dá risada, engraçado não é porque ele faz careta, é engraçado de ver a atitude medíocre. E quando eu digo medíocre, eu não estou ofendendo ninguém não. Medíocre significa alguém que anda na média. Então o que acontece? O camarada ele é tão medíocre que muitas vezes ele tem um olhar apenas superficial para a pessoa, e aí ele olha assim, como quem olha para o irmão João e diz assim: eu sei o que o irmão João está pensando. Já conheceu gente assim? Eu sei o que você está pensando. Você está numa discussão com o cara, eu sei o que você está pensando. Aí eu fico analisando, irmão, como pode ser tão medíocre desse jeito? Como é que tem poder de saber o que está pensando o outro? Baseado nas suas atitudes, eu já sei como é que você vai agir. Não sabe, irmãos. Esses dias eu achei interessante. A professora estava falando lá sobre o corpo fala. Quem já ouviu falar sobre essa questão do corpo fala? Tem até um livro que chama-se O Corpo Fala, né? E eu já li, só que eu desqualifico mais de 50% do que o corpo fala, porque tem hora que o corpo não fala nada. Tem hora que o corpo não fala nada, simplesmente o camarada está sentado. Ela olhou para mim, eu estava sentado assim, debruçado de costas. Ela falou: o Edson, por exemplo, ele está numa posição assim. Vamos ver onde que essa mulher vai chegar, tal, não sei o que. Eu pensei comigo: nada a ver, professor. Se a senhora soubesse a preocupação que eu estou aqui de compreender essa matéria para a hora da prova, essa era toda a minha preocupação. Eu já estava preocupado com a prova, não estou nem querendo saber onde ela vai chegar. O que eu tenho que fazer é anotar e tirar uma boa nota. E aí ela olhou para o outro: fulano está de braço cruzado, significa que está fechado para aquilo que está sendo falado. Nada a ver, irmã Miriam está de braço cruzado porque ela quer, uai. Eu também, eu fico de braço cruzado porque eu quero. Está de perna cruzada também, não vira, não tá tendo interesse. Aí conflita, porque a irmã aqui, ela está com duas posições. Ela está com a perna cruzada, que diz que não está, que ela está fechada porque eu estou entendendo, mas ela está assim, ó, prestando atenção no que eu estou falando, né? Então tem uns conflitos, mas o ser humano ele tem essa ideia, de tentar identificar o que o outro está pensando à base de alguns sinais. E Jesus não é assim. Jesus ele olha para o seu interior. Esse tempo atrás eu fiquei sabendo de uma decisão de um juiz, de um filho que morreu dentro do carro do pai. Parece-me que estava um sol muito grande, acho que isso aconteceu em Ribeirão Preto, e o pai deixou o filho ali para subir numa repartição pública, e na cabeça dele aquilo aconteceria rápido, mas sempre que você for a repartição pública, primeiro, nunca deixe seu filho dentro do carro, e segundo, não pense que vai ser rápido, porque vai demorar pra caramba. É sempre assim. Falou que é público, irmão, esquece. E ele demorou mais do que necessário. Aquele calor intenso, o menino morreu dentro do carro. E aí a promotoria pediu prisão do pai, tal. E o juiz, ele não concedeu a prisão para o pai. Na sentença, o juiz diz que a prisão do pai seria o aprisionamento mental que ele viveria pelo resto da vida, embora ele não tivesse culpa. Mas o sentimento de ter perdido o filho naquelas condições. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês com isso? Estou tentando mostrar para vocês com isso, irmãos, que os nossos julgamentos, eles devem ficar apenas para nós. Só para nós. Eu gosto muito de pregar para vocês, porque os mais jovens, antigos aqui, que já estão comigo há mais tempo, sabe quantas situações difíceis nós enfrentamos aqui. Não é verdade? Já enfrentamos situações complicadíssimas, irmãos, que eu vou contar uma coisa para vocês. Se não fosse abaixo de Deus, em primeiro lugar o Espírito Santo de Deus,
A minha calma, que tem vezes que vocês acham que eu sou ligado no 380. A minha calma em tratar o assunto com a ovelha como ovelha, a gente já não estava mais juntos. Sabia? Mas ao mesmo tempo eu nunca vi nenhum de vocês criticando a vida dos outros. Nunca vi. Sabe, eu acho incrível como acontece aqui. Aqui não sai uma fofoca. É a coisa mais linda do mundo que eu vejo aqui. Cada um cuida da sua vida. Mas isso é fruto do que o pastor ensinou durante a vida inteira. Porque tem lugar por aí, irmão, que é um rolo só. A igreja, ela se dissolve em 2 minutos, que é tanta fofoca, tanto rolo, que eu não sei nem como é que esses camaradas chamados pastor aguentam, porque eu não aguentaria meia hora esse negócio. Então eu quero que vocês entendam que Jesus se alegra quando um pecador se arrepende. E Jesus não está nem um pouco preocupado, irmão, porque dentro da nossa sociedade a gente fala, pô, mas ele fez isso. Isso aí que ele fez é muito grave. Mas aí pensa você o que você fez também, né? No curso da sua vida. Pode ser que até você já se encontrou com ele fazendo as mesmas coisas, mas passou. Hoje você julga. E era exatamente o que os fariseus faziam. E é exatamente o que os religiosos fazem hoje. Então nós temos que tomar muito cuidado para não cair nessa mediocridade. E lembrarmos que, vejam, ele tinha 100. Ele perdeu uma. O engenheiro Johnny. Uma representa quantos por cento de 100? 1%. Eu tenho que pedir ajuda dos universitários, irmão, porque eu não sou bom de matemática, não. Às vezes de cabeça, tabuada eu faço, mas começou a falar muita coisa. Esse dia até mandei pro Johnny, estava fazendo um cálculo lá. Falei pro Johnny, faz esse cálculo aí para mim, que era um cálculo de pagamento. Falei, faz para mim aí que minha cabeça já está saindo fumaça com esse cálculo. Não está dando certo. Então, irmão, ele perdeu 1%. Presta atenção nisso aqui que eu vou explicar para vocês. Ele perdeu 1%, mas 1% para ele, como pastor, já era muita coisa. Ele podia falar, uma ovelha só, eu tenho um monte de ovelha, que está prenha, daqui a pouco eu tenho 110, 120, 130. Mas não. Aquela ovelha, ela tinha identidade. É isso que eu quero que você entenda. Ela tinha identidade. Você que está me acompanhando, seja pela internet, seja aqui, você tem uma identidade com Jesus. Quem sabia disso? Levanta a mão. Poucos irmãos, né? Então repita comigo: eu tenho uma identidade com Jesus. Jesus está preocupado com você. Ele não está preocupado com o grupo. O grupo, ele deixa e vai atrás de você. Você entendeu? Você tem identidade. É esse que é o negócio. Jesus está preocupado com você. E eu preguei há pouco tempo aqui que ele é pai. Você entendeu? Um pai pode ter 10 filhos. Mas se um filho começar a desandar, o que o pai faz? O pai vai cuidar daquele um. E os outros 9 ficam com ciúme, não é? Por que será que o pai só dá atenção para ele? Né? Eu, por exemplo, irmão, quando eu era pequeno, eu era muito trabalhoso. Eu era trabalhoso, irmão fofinho. Eu não... E minha mãe me dava muita atenção. Meus irmãos morriam de ciúme. Porque eu tinha toda a atenção da minha mãe, mas eles ficaram tudo com ciúme. Até hoje eles têm. Mas, o que eu quero dizer para você? Que Cristo, ele busca a identidade sua. Ele não está preocupado com o restante. Porque o restante, para ele está tudo certo. Vai todo mundo participar na festa do céu. Né? Se a irmã me permite falar, essa irmã aqui está conosco até hoje. Tá bem a vida agora, irmã? Está feliz? Irmã está tristinha por causa do vidro ali que quebrou, mas não fica triste não, irmã. Isso aí faz parte. Isso aí faz parte. Não esquenta a cabeça. A gente tem que ficar triste quando morre alguém. Não morreu ninguém, está tudo ótimo. Mas me permitam, eu encontrei essa irmã aqui, ó, irmãos. Encontrei essa irmã no bar. Passei no bar de um amigo meu. Cheguei lá, sentei,
fiquei ali sentado pensando que eu tenho essa mania, peguei o WhatsApp, fiquei calculando ali e tal, vendo as coisas. E ouvi a conversa da irmã. Baseado na conversa dela, eu a convidei para vir à igreja. Ela veio até aqui até hoje. Você está entendendo? E se eu tivesse julgado? Se eu tivesse falado, Aí fui descobrir, ela já ia em outro local antes, né? Quer dizer, era uma ovelha de Jesus, mas que estava deslocada. Aí ficou pertinho para ela, ficou bom, ela podia estar aqui, podia estar pela internet. Você entendeu? Isso foi muito legal. Então eu quero que vocês tenham isso aí na cabeça. Sempre firmes, irmão. Nunca olhe o exterior da pessoa. Nunca olhe o exterior. Tente olhar para o interior da pessoa. Sabe? E agora nós vamos para a segunda parábola de Jesus. Então, 1% Jesus está preocupado, porque eu disse para você que o ponto alto aqui é que você tem identidade com Jesus. Ele está preocupado com a sua pessoa. Por isso que é bom você dar um pouco mais de atenção a Jesus. Ele está preocupado com a sua pessoa. Ou suponhamos, e outra, vamos para o contexto. Por que Jesus está contando isso? Jesus está contando isto porque os fariseus, os religiosos estavam criticando ele porque ele andava com gente de má fama. Ele andava com gente de má fama. Por isso que é a crítica. Só que Jesus sabia muito bem quem era ele. Ou suponhamos que uma mulher talvez tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira, procurará com cuidado até encontrá-la? E quando encontrar, reunirá amigos e vizinhas e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei minha própria moeda. Irmãos, aqui nós temos 3 lições importantíssimas. Muita gente conta essa parábola de várias maneiras, falam, né, que essa tiara de 10 moedas era uma tiara que indicava um noivado, né? Outros falam que era uma tiara de coleção familiar e assim por diante. Eu não vou entrar no mérito, porque isso aqui pouquíssimo vai agregar à vida de vocês. Mas o mérito que eu vou entrar será o seguinte: essa mulher, ela tinha 10 moedas e ela perdeu uma. Ela perdeu quantos por cento aí, engenheiro? De 10, perdeu uma. 10%, né? 10% ela perdeu. Veja, no caso, primeiro, perdeu 1%. No caso segundo, perdeu 10%. A perda foi maior porque o número era menor. Mas o ponto em questão aqui, irmãos, é que ela faz uma varredura na casa. Ela faz uma varredura na casa para achar aquela moeda. É importantíssimo a gente entender isso. Ela começa a procurar. Ela vai em cada cantinho. E as mulheres aí, eu vou piorar a ilustração de Jesus, porque melhorar eu jamais poderei, mas eu vou piorar. Imagine que você tem aquele brinco que você gosta, tem aquele negocinho aqui atrás que é personalizado, que é só dele. Não tem um negócio que a mulher coloca aqui atrás do brinco aqui? Como é que chama aquilo lá? Tarraxinha. Tarraxinha, obrigado, irmã. Aí você perde aquela tarraxinha, irmão, dentro de casa. E você está na hora de sair, você perdeu a tarraxinha do brinco. Já passou por isso aí, varão? Não? Nunca usou brinco? Esses dias, sabe que o cara... Eu estava num lugar, eu achei engraçado. O cara chegou, varão, assim, mais ou menos da sua idade para frente. Viu, varão? O camarada chegou assim, mais ou menos da sua idade para frente, chegou de brinco. Agora você imagina, o cara da sua idade usando brinco, velho. Para mim não é aceitável, né? Para mim, para o Johnny, né, ainda é aceitável. Agora, para você, já pensou, varão?
Aí o camarada, barba branca, aí o camarada chegou e falou assim: pô, mas que coisa horrível, né, rapaz? Homem velho de brinco, né? Mas o cara era artista, e artista usa, né? Artista usa brinco de tudo que é jeito. Mas aí, irmão, você perdeu aquela tarraxinha lá, você vai varrer a casa inteira, até achar aquela bendita daquela tarraxinha, às vezes ela não cai. E se você estiver no banheiro e ela rolar, ela cai lá dentro do esgoto. Aí acabou, esquece a tarraxinha, vai ter que comprar outra. O que eu quero destacar para vocês com essa fala? Eu disse que na primeira parte você tem uma identidade. Então fale comigo, eu tenho identidade com Jesus. Fale comigo. Você hoje não pode sair daqui sem guardar isso na sua cabeça. Você tem identidade com Jesus. E agora, quando você se perde, Jesus, irmão, ele sai te procurando. Jesus, ele sai te procurando, porque ele sabe que você não é capaz de voltar para ele por sua conta. Você só pode voltar para Jesus se você for movido pelo Espírito Santo de Deus. A salvação é unilateral, já ensinei isso, é do céu para cá, não é daqui para lá. Então Jesus, irmão, ele sai te procurando. Tem uma ilustração que eu achei muito interessante. Isso quem me contou foi um pastor amigo meu. Havia uma moça e ela era crente. E ela estava em uma situação que não justificava, mas ela resolveu dar uma de moeda perdida. E foi tentar ganhar umas moedas numa casa de má fama. Quem entendeu o que eu estou falando? Ela foi tentar ela perdeu a moeda, mas ela foi tentar achar as moedas na casa de má fama, sendo que nem lá ela estava. Aí dali a pouco chegou lá o pastor. Mas o pastor tinha ido buscar uma diversão na casa de má fama. Ele não tinha ido buscar ovelha. Mas Jesus, irmão, ele trabalha de um jeito que é fantástico. E aí o que aconteceu? O pastor sentou e pediu um drink. Manja um drink, varão? O pastor chegou e pediu um drink, varão. Sentou lá, pediu um drink e ficou ali. Dali a pouco, a moça veio, ofereceu o serviço dela, mas ela não conheceu que era o pastor. O pastor estava de costas. E ela chegou, abraçou e falou: oi, querido. Aí quando olhou assim, era o pastor. O pastor olhou para ela e falou: até que enfim consegui te encontrar, minha filha. Tinha vindo te buscar. Varão, pensa que é moleza. Jesus mandou os dois embora. Jesus mandou os dois embora da zona. E aí, irmãos, é que Jesus ele sai fazendo uma varredura para te achar. Ele procura você. Ele procura até encontrar. E quando encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. E aqui tem um outro detalhe que eu também acho muito interessante, que no Antigo Oriente Próximo, as pessoas tinham costume, irmão, de se reunir pelo bem do outro. Isso era muito legal. Na nossa sociedade ocidental, ninguém está nem aí, irmão. Achei minha moeda que eu tinha perdido. Mano, isso aí vai alterar o que na minha vida? A moeda é sua. Não é assim que a gente trata aqui no Ocidente? Não tem nada a ver, ué. Você achou sua moeda, problema seu. Mas não. Isso indica, irmãos, sabe o quê? A nossa atitude com pessoas que erram. A gente precisa ser compassivo. A gente precisa ter um pouco de resposta mais carinhosa. A gente precisa ter um pouco mais de empatia ao nos colocar no lugar da pessoa. Essa é a ideia que Jesus está trazendo aqui.
é você se importar com os outros, sabe? Não é você ter aquela resposta pronta, sempre num ar de ataque. Eu já fui muito assim, viu, irmãos? Já fui muito assim. Hoje em dia, eu estou andando e andando, né, para o posicionamento do cidadão. O que eu posso fazer é ajudar ele. Se eu posso fazer, ajudar ele, eu posso. Mas, aquela velha frase, irmão, depois você vai chorar sobre o leite derramado para quê? Já não derramou o leite? Derramou. Dá para pegar? Dá. Mas dá para beber? Não. Então, você vai tentar remediar da melhor maneira possível. E vai tentar viver sem ficar preocupado com o leite que você derramou, porque já derramou mesmo, vai fazer o quê? Então a gente tem que se importar. Importar-se com os problemas dos outros. E aí Jesus Cristo diz que há alegria na presença dos anjos de Deus, quando um único pecador se arrepende. Então, na primeira parábola, eu quero que você preste muita atenção nisso e entenda essa parábola. Na primeira parábola, o pastor, ele vai atrás da ovelha, certo? Ele vai atrás. Ele não precisa correr tanto, mas ele acha. Na segunda questão, a mulher faz uma varredura geral para encontrar a moeda dela. O que eu estou citando, que Jesus também faz o mesmo conosco. Jesus dá uma varredura nas seitas. Você pensa que não, irmão? E outra coisa que eu quero falar para vocês, o negócio é sério. A Bíblia diz que Jesus anda, ele transita pelo meio da igreja, está escrito. E a igreja não é o prédio, não. A igreja são aqueles sinceros de coração que aceitaram ou aceitarão a Jesus como Senhor e Salvador. Então ele transita no meio da igreja. Dali a pouco está Jesus transitando, encontra um cidadão lá dentro da seita. Aí Jesus fala assim, tem que tirar esse cidadão daqui. Só que o cidadão, ele gosta muito da seita, porque a seita é uma obra da carne, está escrito. Aí, irmão, Jesus dá um jeito de tirar a pessoa de lá. E ele tira, sabia? É Jesus que tira, não é que a pessoa sai porque quer. Às vezes tem gente na seita que ele até tem que ser expulso, igual os anjos expulsaram Ló da cidade. Tem que pegar ele pela mão, às vezes tem que causar um problema na vida dele, para ele poder sair de lá, senão ele não sai. Aí tira. Aí o Espírito Santo fala, agora eu vou trabalhar em cima desse. Então Jesus procura e Jesus acha, porque a ideia é que no final do sistema, os anjos de Deus, eles ajuntarão todos os escolhidos. Então os escolhidos já precisam estar em posição de prontidão. E aí Jesus entra para a última parábola, que é a que a gente vai falar agora. E Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. Essa conta aqui eu sei fazer, 50%. Essa aqui eu sei, 2 dividido por 1 é 2. Né, varão? Um mais um, quanto é? Não, varão, é empate. 1 mais 1 é empate. Pode olhar, quanto não é, varão? Você que gosta de futebol. 1 e 1, é empate. É empate, 1 mais 1 não é 2 não. Cuidado para não errar essa conta quando for fazer concurso. Aí vamos voltar para a história aqui, irmão. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai, pai, quero minha parte da herança. E o pai dividiu os seus bens entre os filhos. Aqui nós temos um grande problema. A herança, irmãos, embora fosse dos 2 filhos, ela só aconteceria quando o pai morresse. Só quando o pai morresse. Então, em outras palavras aqui, esse filho, ele está pouquíssimo preocupado se o pai dele vai morrer ou não. Ele não está preocupado com isso. Ele quer a parte dele na herança. Você sabe quando eu leio essa parábola de Jesus,
entendendo juridicamente isso aqui, irmão, isso aqui é um rolo para fazer essa partilha depois, vocês não têm noção. Pelo fato dele ter pego a primeira parte da herança dele. Isso é um rolo porque depois que ele volta, né? Ele volta e ele vira herdeiro de novo. Aí é um rolo só isso aqui. O filho mais jovem disse ao pai: quero minha parte. O pai dividiu os bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem se arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si e disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar para a casa do meu pai e vou dizer assim: pai, eu peguei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para casa. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho e abraçou e o beijou. E disse-lhe: pai, pequei contra o céu e contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado de teu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa! Tragam a melhor roupa da casa, vistam nele, coloquem nele um chinelo no dedo e sandália nos pés, matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança, e perguntou a um dos servos: o que está acontecendo? O servo respondeu: seu irmão voltou. Seu pai matou um novilho gordo e ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho. Ele respondeu: todos esses anos eu trabalhei para você, você nunca fez nada por mim, nunca fez nada pelos meus irmãos. Estou parafraseando, tá, pessoal? Para ir mais rápido. Você nunca fez nada por mim, nunca fez nada por ninguém mais, nunca me deu um cabrito para mim comer e fazer uma festa com meus amigos. Agora esse seu filho volta depois de desperdiçar seu dinheiro com todas as prostitutas e você começa a matar novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Bom, todo mundo conhece muito bem. Eu gostaria de explorar um pouquinho essa parábola do filho pródigo, né? Eu comecei trazendo a ideia de que o filho, ele estava pouco ligando se o pai estava para morrer ou se não estava. E um ponto em questão aqui, irmãos, é assim, é aqui que eu quero que vocês entendam e compreendam. Muitas vezes a pessoa, ela sai do convívio cristão, e quando eu digo do convívio cristão, pode ser aquele seu vizinho lá que é cristão. Pode ser um dos irmãos que está aqui na internet, pode ser quem for. E ele se sente um pouco mais poderoso, às vezes, porque ele arrumou uma grana legal. Foi o caso do filho aqui, tipo, eu vou para outra cidade, chegando lá eu começo alguma coisinha e está tudo certo, e eu me viro, não vou ficar aqui trabalhando de empregado com meu pai a vida inteira, tolerando esse meu irmão chato, que fica aqui também torrando minha paciência. Não, pai, me dá minha parte que eu vou embora. Foi embora. Chegou lá, irmão, vida boa, né? O cara com dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso, né, varão? Chegou lá, ele gastou tudo. Gastou, dava dinheiro pro povo, ia nas melhores churrascarias, comia, bebia. Só que naquela época não tinha assim banco, né? O pessoal guardava o dinheiro dentro de uma mochilinha, e normalmente era em ouro, então fazia troca, né? E as pedrinhas de ouro dele foram acabando, irmão, foram acabando, até o dia que acabou tudo. Sabe o que isso significa? Isso significa, irmãos, que a gente tem que ter humildade. Por mais que nós tenhamos, nós temos que ter humildade, temos que entender
como diz o poeta, que nada é meu, nem o pensamento. Nem o pensamento. Tudo que eu estou pregando para vocês aqui não é pensamento meu, é de Jesus. O único pensamento meu que eu coloquei aqui hoje, que inclusive eu postei, acho isso, é que você não tem poder sobre o que os outros pensam, mas tem poder sobre o que você pensa acerca daquilo que os outros pensam. Esse aí foi meu. Mas o resto é tudo de Jesus. Tudo ele que contou, não é meu, nada é nosso. Nós somos apenas mordomos para servir aos outros. Só isso que nós somos, nada mais. E esse jovem, ele se esqueceu disso. E ele resolveu então gastar todo o dinheiro, e uma hora o dinheiro acabou. E quando o dinheiro acaba, você sabe que dinheiro está relacionado a poder, né? Você quer conhecer um homem, dê poder a ele, ou dê dinheiro. E quer conhecer uma mulher, separe dela. Aí você vai conhecer. Então, esse cidadão, ele perdeu o poder que ele tinha, porque ele não tinha mais dinheiro. E agora, como é que sobrevive? Como é que sobrevive? Essa parábola é contada dentro de um contexto judaico. Judeu não come carne de porco. Judeu não trata de porco. É dentro de um contexto judaico. E esse cidadão aqui, Jesus coloca ele nessa posição. Quando Jesus vai colocar diferente, como estrangeiro ou samaritano, então Jesus coloca. Nesse caso aqui não. Ele era um filho judeu. E ele vai trabalhar onde? Ele vai trabalhar agora no chiqueiro dos porcos. Aí, irmãos, eu fico pasmo assim, pensando, né, na cabeça dele. Não comia carne de porco, por conta da lei de Moisés. Tinha que tratar dos porcos para a sobrevivência. E ele queria comer as bolotas que o pessoal dava para os porcos. Então, uma outra coisa que dá para perceber nisso, ele era supervisionado. Não é que ele chegava lá e derramava o saco de ração para o porco. Não, tinha gente que derramava. E ele queria pegar um cara e falava: opa, isso é do porco, hein? Isso aí é do Verdão. Cuidado. Vai pegar as coisas do Verdão não, varão. Então, irmãos, notem a cabeça desse rapaz. Por que eu quero mostrar isso para vocês? Eu quero mostrar, e vou me lembrar do texto de Isaías, no capítulo 11, quando a Bíblia diz que ele não machucará uma cana que já está machucada. Às vezes tem pessoas que têm prazer em machucar quem já está machucado. Já conheceu gente assim? Já conheceu gente assim? Ele tem prazer em machucar quem já está machucado. Esse camarada, irmãos, ele estava numa situação que dentro da cabeça dele, o negócio era assim, terrível, era uma crise de consciência. Primeiro, meu pai está vivo, eu era rico. Segundo, eu estou desobedecendo a lei de Moisés, tocando em algo impuro que é porco. Terceiro, que eu estou morrendo de fome e nem a comida do porco eu posso comer. Quarto, o alojamento cheira a porco. O que eu quero trazer para você nisso? Deus está acompanhando, irmãos, os nossos passos. E Ele sabe das nossas dores. Ele sabe das nossas dores. Então, às vezes, você está passando por situações difíceis, e é uma atrás da outra, irmão. O dia que tiver chovendo dinheiro, cai uma duplicata na sua cabeça. Já passou por situação assim? O dia que chove dinheiro, cai uma duplicata para você pagar, não cai uma nota para você. Era o que esse cidadão estava
acontecendo na vida dele. E agora, ele tem um pensamento. Opa, peraí. Eu sou rico, rapaz. Só que é o seguinte, eu vou começar por baixo. Então isso demonstrou humildade da parte dele. Ele ensaiou um discurso. Chega lá, eu vou dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, faz-me de mim um empregado. Então ele deve ter vindo no caminho todo decorando esse discurso: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de chamar teu filho. Não posso errar essa frase. Não sou mais digno de chamar teu filho, faz de mim um empregado. Eu vou chegar e vou contar essa história para o meu pai, e creio que dará tudo certo, porque é meu pai mesmo, né? Espero que ele não tenha guardado ressentimento de mim. Então, irmão, segundo ponto: Deus não guarda ressentimento de você. Deus, que eu sempre explico, né? O duro da religião ocidental é ter feito Deus ter virado Zeus. Esse que é o grande problema, né? Então o Zeus fica com muita bronca do pessoal. Se você casar com uma mulher mais bonita que a dele, ele fica super bronqueado, o Zeus. E Deus é o contrário. Deus, ele representa esse pai aqui, irmãos. O que ele faz? Olha só que coisa interessante. Diz a Bíblia que ele agora tinha perdido 50% do patrimônio dele. Literalmente 50%. Porque ele deu a metade para o filho dele, e a outra metade ele deu para o outro. Perdeu 50%, jogou fora. E tinha perdido também um filho, que era 50%. Então, se você for analisar, o pai não perdeu 50%. Dentro dessa conjectura, ele perdeu 100%. Tinha perdido um filho e perdeu mais 50% em grana. Não era para o pai estar muito bravo com ele, irmãos? Já imaginou? Era para o pai estar muito bravo. Mesma coisa de seu pai comprar um Lamborghini e você pegar emprestado e sair da perda total. É mais ou menos isso que aconteceu com ele. E aí, irmãos, o que eu quero trazer para vocês? Na primeira parábola, o pastor foi atrás da ovelha. Estava fácil de achar a ovelha. Mas a ovelha pensa? Não. Ovelha não tem juízo. Viu, irmã? Ovelha não tem juízo. Tá? Ovelha não tem juízo. Então o pastor tem que ir atrás da ovelha. Quando eu vou atrás da ovelha, é porque eu sei que a ovelha não tem juízo. Aí o pastor hoje, o cajado do pastor hoje é um WhatsApp. Aí já dá uma cajadada no irmão, mas é uma cajadada de leve. Né, Carlinhos? Ô varão, tudo bem com você? Tudo bem. Perguntou se está tudo bem, é porque que você não compareceu hoje para adorar a Deus. Né, Johnny? Então, irmão, os irmãos aqui da internet é a mesma coisa. Eu já conheço todo mundo que participa. Quando não participa, eu já mando tudo bem também. Aí, irmãos, a ovelha não pensa, a ovelha não tem juízo. Moeda pensa? Também não. É um objeto inanimado. A ovelha, pelo menos, ela fica andando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, sem saber para onde que vai. A moeda, irmão, ela cai, ela é estática. Ela cai e para. Então você tem que tomar mais uma atitude. Não adianta ficar só olhando. Tem que varrer a casa para achar. Mas agora nós estamos tratando de alguém que pensa. Nós estamos tratando do filho que pensa. E pensou tanto que gastou tudo e voltou pensando. E eu imagino que ele pensava com esse discurso, que é aqui que eu quero trazer para você, Deus como Pai. Eu creio que ele pensava aqui com esse discurso, o pai dele ia falar: que bom que você voltou. Que bom que você voltou. Faz o seguinte, fica aí, depois a gente vai bater um papo, depois a gente vai conversar. Sabe aquele psicológico que os pastores da cristandade dão, que o chefe dá no cara? A gente vai conversar depois. Fica aí. Aí passa um dia, passa 2 dias e não conversa. Não. Diz a Bíblia, irmãos, que o pai o avistou de longe. Sabe o que isso significa? Que tem horas, irmãos, que Deus, ele fica de longe olhando
Porque Ele sabe que você vai voltar. Ele sabe que você vai voltar. Porque Ele sabe que salvo não perde salvação. Mas salvo, quando decide pensar que não é mais salvo, porque tem irmão que pensa que não é mais salvo, ele esqueceu que ele foi selado pelo Espírito Santo. Aí quando ele decide às vezes pensar que não é mais salvo, por causa disso, é porque eu estou pensando nisso, não sei mais o que, eu pensei em assaltar um banco, então acho que eu não sou mais salvo. Não, irmão, você é um salvo, só que você vai ser um ladrão salvo, você vai ser um bom ladrão, vai preso, fica tranquilo, não esquenta a cabeça. Você vai pagar a sua pena lá, não esquenta a cabeça. Porque eu fui no bar, tomei um conhaque, eu acho que eu não sou mais salvo. Não, irmão, você é salvo, só que você é um salvo que bebeu conhaque, fica tranquilo, não esquenta a cabeça com isso aí. Você está salvo, salvo não perde salvação. O pai dele sabia disso, Deus também sabe. Então o pai dele está de lá olhando, e ele vindo: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Pai, peraí, errei. Estou quase chegando e eu tenho que estar com isso aqui decorado. Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, tá? Aí, bom, decorei. Quando ele vê o pai correu para encontrar com ele. Não foi ele que foi encontrar com o pai. O pai foi encontrar com ele. Sabe o que isso significa, irmão? Que Deus sabe que você pensa, que Deus sabe das suas dificuldades, que Deus sabe que tem hora que você come as bolotas do porco, que Deus sabe que tem hora que você está lavando o chiqueiro, que Deus sabe que tem horas que a sua vida está uma verdadeira porcaria, que Deus sabe de tudo, e quando Deus vê que o negócio está te machucando muito, Ele não espera você chegar para dar aquele discursinho para Ele: Altíssimo e soberano Pai, eis que estou aqui, inobstante de tudo o que aconteceu, estou para falar com excelência vossa, Pai Santo. E aí Deus fala: meu Deus do céu, mas tanta besteira, para que isso? Vem aqui, rapaz, vem aqui, eu quero falar com você. Chama logo os empregados, chama os empregados. Olha, pega logo uma sandália boa, pega uma roupa boa, mata logo um novilho, põe um anel no dedo dele, porque agora é o seguinte, agora a festa vai começar. Chamem os músicos, agora a festa vai começar. Porque esse meu filho estava morto, mas voltou. Ele não foi achado como a moeda foi. Moeda não pensa, ovelha não pensa. O filho voltou a viver, e você só vive quando você está em Cristo Jesus. Aí você está vivo. Então meu filho voltou, graças a Deus. Eu estava daqui dessa janela só esperando aquele sem vergonha aparecer ali, ó. Lá vem ele, roupa tudo suja, cheirando a porco. O pai não estava nem aí, irmão. Pai é pai, Deus é o pai. Deus, ele não fica procurando, não é, os detalhezinhos. Filho, senta aqui, que depois você vai me contar toda essa história. Mas ó, já vou te avisando, hein? Eu já vou te avisando, sua herança não vai ter mais. Não, já vou te falar. Não, nada disso, irmão. Sabe o que acontece? Deus não tira privilégio de você. Sabe esse lance que a igreja tem? De pôr o cara de banco, de tirar privilégio. Eu participei de uma seita que lá eles tiravam o privilégio, irmão João. Qualquer besteirinha que você fazia, tirava o privilégio. Você era exposto para todo mundo. Então, o que acontece? Deus não, irmão. Você viu como eu emagreci, irmão? Olha, então já está butuando. Varão, antes estava ruim. Deus, ele não trabalha assim, irmãos. Deus, ele trabalha da seguinte maneira: pô, você estava com problema, você já estava machucado, por que eu vou te colocar mais problema na sua cabeça? Por que eu vou te trazer mais problema? Que nada, rapaz, senta aí, pega o anel, vamos matar um novilho, vamos pegar aquele pedaço que você gostava, quando a gente fazia festa, vamos pegar aquele pedaço e vamos colocar aqui para você. É isso daí que nós vamos fazer. Deus maravilhoso, não é verdade? Então dê uma salva de palmas aí para esse Deus que é Jesus.
E aí, irmão, tem o irmão dele. Tem o irmão dele que é crente. Sempre você vai ter problema com crente, irmão. Não pensa que não vai ter problema não, que você vai ter. Por isso que eu ensino vocês a serem cristãos a vida inteira. Meu irmão dele que é crente. Que música é essa aí? Chegando da roça, cansado, quebrado. Música, dança. Que rolo é esse? Quem casou? Não, ué. Seu irmão voltou. Seu irmão voltou e seu pai já falou, mata logo um novilho. Sabe aquele anel que você gostava de usar? Seu pai deu para ele. Sabe aquela roupa bonita que você gostava? Seu pai deu para ele. Aquela sandália lá que você me pedia todo dia de manhã, seu pai deu para ele a melhor sandália. Porque tudo que era dele, ele levou embora. Ele não tinha mais nada, ele não tinha sandália, ele não tinha anel, ele não tinha capa, ele não tinha dinheiro, ele não tinha mais nada. Cata tudo aquele negócio lá e dá para ele. Põe tudo no pé dele aí. Depois eu me viro com meu outro filho. Mas o filho dele era crente, ele esqueceu. E aí, irmão, o que aconteceu? O filho dele vai lá, que é exatamente a atitude que muitas vezes nós temos em relação às pessoas, palavras duras, sabe, sem necessidade, ataques em palavras. Às vezes a pessoa fala uma coisa, a gente entende outra, a gente já mete o pau, quebra o cara na emenda. Sabe como é que é quebrar na emenda, né, varão? Já quebra o cara na emenda e aquele couro deixa a pessoa triste e tal. Era o que o irmão dele queria fazer com ele. Não, eu vou lá, eu vou pegar esse meu irmão aí agora, velho. O negócio agora vai ser fogo. Filho, meu filho, pelo amor de Deus. Como que eu nunca te dei um bichinho para você matar com seus colegas? Tudo aqui é seu. Tá tudo aqui, mata a hora que você quiser. O seu irmão é mais importante do que esse monte de coisas que nós temos. É mais importante do que esses cabritinhos, é mais importante do que esses bois. Seu irmão estava vivo, estava morto, mas ele passou a viver. Irmãos, olha a visão de um pai maravilhoso, contrastada com a visão dos fariseus, que diziam, ele come com pecadores e com cobradores de impostos. O pai dele não foi fazer com ele lá um comitê judicativo para saber o que foi que ele tinha feito, quantas prostitutas ele tinha saído. Nada. O pai dele só falou, põe um anel no dedo dele, é o seguinte, senta lá do meu lado direito e vamos dançar, meu filho, vamos fazer festa aí. Depois você volta para o seu posto de novo. Esse é o Deus da Bíblia, irmãos. Um Deus clemente, vagaroso em irar-se, abundante em benevolência, e que não quer que você fique se martirizando por aquilo que passou. Ele não quer que você fique se martirizando por aquilo que vai acontecer. Você não precisa ficar formalizando discursos, né? Pai, pequei contra o céu e contra ti. Você não precisa viver com a consciência pesada porque você pecou contra o céu e contra ti. Você não precisa ficar pensando no discurso futuro, o que você vai contar para o seu pai. O pai dele viveu com ele somente aquele momento presente, aquele momento de alegria, aquele momento de festa. Então a minha recomendação para você hoje, em face dessas 3 ilustrações de Jesus, porque você pensa, e se você pensa, você consegue gravar o que eu vou dizer. Recapitule comigo. Primeiro, você tem uma identidade com Jesus. Jesus vai buscar você onde você estiver. Recapitule isso comigo. Eu tenho uma identidade com Jesus. Então não se preocupe, irmão, você tem uma identidade. Você tem o selo do Espírito Santo sobre você. O segundo ponto que eu gostaria de tratar aqui no caso da mulher. Às vezes você vai entrar em confusão. Às vezes você vai entrar em rolo, em problemas, que às vezes é difícil de sair. Mas Jesus vai procurar você e vai colocar na sua vida alguém que são seus amigos de verdade, que vão te socorrer naquela hora e vão se alegrar com você. O terceiro ponto, Jesus, ele vai buscar você, só que às vezes da janela te esperando voltar. Aí quando o camarada quebrou a cara de tudo que é jeito, aí ele começa a buscar Jesus, mesmo que seja numa oração pessoal, já começou a festa no céu. Porque ele já se arrependeu, ele já está agora de novo buscando a Cristo.
E é dessa forma que o Deus da Bíblia trabalha. É um Deus clemente, é um Deus vagaroso em graça, é um Deus abundante em benevolência, e é um Deus que só quer que você continue sendo salvo. Mas se você atravessar algumas dificuldades, fique tranquilo que Ele vai estar na janela esperando você para colocar no seu pé a melhor sandália, para colocar na sua mão o melhor anel, para colocar no seu corpo a melhor roupa e para fazer uma grande festa com música e dança para te receber na família de Deus. Deus abençoe vocês.